Boa tarde, meus amores. E agora vamos iniciar a nossa revisão na disciplina de Geografia. Vou mostrar para vocês as figuras e falar sobre cada uma delas, tá? Começando com o conteúdo, o relevo da Terra. Só um minutinho. Então, para começar, vamos falar um pouco sobre o relevo, tá? A crosta terrestre é irregular e apresenta diferentes formas. A essas diferentes formas damos o nome de relevo ou acidentes geográficos. Portanto, o relevo é o conjunto das diferentes formas de terreno de superfície da Terra. Vocês podem observar aqui nessa imagem, mais próximo para vocês verem. Temos a planície, temos ilha, vale, montanha, serra ou cordilheira, morro e também planalto. No livro de vocês, Geografia, aproveitem para fazer uma leitura sobre esses tipos de relevo, tá bom? Só para reforçar um pouquinho, tá? Planícies são terras planas que podem ter pequenas ondulações, ao contrário do que acontece com o planalto, nela há deposição de materiais. Nessa imagem vocês podem ver aí o exemplo de planície, tá? Planaltos são terras mais altas que as planícies. É uma grande extensão de terrenos elevados cercado por vales e, em geral, nos planaltos, há processo de erosão. Temos aqui, tá, um exemplo de um planalto, tá certo? Montanhas. É uma grande massa de terra e rocha bastante elevada, acima do terreno que a rodeia. São grandes elevações de terra pontiaguda. A parte mais alta de uma montanha se chama cume ou pico e a parte mais baixa, base ou sopé. Então, temos aqui o exemplo de uma montanha. Tá vendo lá no alto dessa montanha? Se chama pico e na parte mais baixa se chama base. Monte ou morro. Elevação de terra menor que a montanha e que aparece de forma isolada. Bom, como vocês podem observar aqui, o monte e o morro, elas são formas elevadas, ó, tá bom? De terra. Ela não é igual à montanha, tá? A montanha é maior e ela é pontiaguda, já o monte e morro não. Elas são dessas formas aqui, que vocês estão vendo aqui, formas isoladas. Serra ou cordilheira. Montes com picos consistem em uma sequência de elevação mais ou menos ligadas entre si, ou seja, um conjunto de montanhas. Vamos ver a imagem. Vale, terreno baixo que fica entre montanhas, montes ou morro. Olha só como é a imagem do vale, tá vendo? Montes, montanhas ou morro. Ilha, porção de terra cercada de água por todos os lados. As ilhas podem ser classificadas em marítimas quando se localizam no mar ou fluviais quando estão nos rios. Aqui temos uma ilha marítima, tá? E aqui podemos ver outro tipo de ilha, tá? As dunas são montes ou colunas de areia que se acumulam pela ação dos ventos. Nas dunas, eventualmente, podemos ver um tipo de vegetação com galho, esgarranchados e secos pela ação do sol. Veja as imagens. Olha só. Essa aqui é a imagem das dunas, tá? A restinga, ela é uma faixa de areia depositada paralelamente à linha da costa primitiva e ligada à terra por uma extremidade. Em muitas praias encontramos a vegetação de restinga. São plantas rasteiras e muitas vezes dão flores frágeis. Olha só, tá vendo? Agora vamos dar continuidade à nossa revisão. Vamos falar agora sobre vegetação, tipos de vegetação. Conhecendo a vegetação, tá? A vegetação e o clima são dois aspectos que estão sempre relacionados. Bom, o que é vegetação? É um conjunto de plantas de uma determinada área ou região. Quando há várias espécies de vegetação cobrem uma região, dizemos que formam a flora. Vamos começar, né, apresentando aqui as nossas vegetações brasileiras, começando pela floresta amazônica.
Como vocês já sabem, a floresta amazônica é a vegetação que apresenta com árvores altas, grandes e juntas uma das outras. Nela, há sempre muita verde e, por ser fechada, caminha-se quando é possível por trilhas. Além disso, encontramos várias espécies na nossa flora. Temos também o cerrado. Essa vegetação, ela se desenvolve principalmente no interior do Brasil. O espaço é recoberto por capins altos e aparecem plantas rasteiras afastando uma das outras. Como vocês podem observar aqui também nessa imagem, tá? Temos também a caatinga, como vocês podem observar algumas imagens. Ela fica localizada no nordeste do Brasil, em uma área de solo bastante seco e apresenta pouca vegetação, tá? Em época de seca, as plantas perdem as folhas. E a vegetação ela é formada por árvores de pequeno porte e espinhos. Já nessa imagem, vocês podem observar aqui a vegetação do campo. Eles estão presentes principalmente no sul do país, tá? E são compostos por vegetação rasteira e verdinha, a qual damos o nome de capim ou grama. Temos também a vegetação litorânea, tá? Essas estão próximas às praias e também aos mangues. Vamos falar um pouco sobre a vegetação de praias, tá? Ela apresenta uma vegetação rasteira e é comum também a presença de coqueiros, principalmente nas regiões norte e nordeste. Olha só aqui outra vegetação brasileira, o mangue. Essa vegetação, ela apresenta terrenos alagadiços e os galhos pequenos, arbustos e entrelaçam, dificultando aí a passagem das pessoas. Bom, turminha, nesse segundo vídeo vamos falar sobre o tempo e o clima, tá? Tem diferença? Vamos ver. Tempo. Trata-se do estado geral da atmosfera em um dado momento. E o clima é o comportamento da atmosfera durante um período de longos dias de observações, tá? Eu vou dar exemplos aqui dos dois. Eles são parecidos, tá? Mas há sim uma diferença. Bom, gente, como vocês podem observar na imagem, o tempo atmosférico é o estado da atmosfera que se encontra em determinado lugar ou momento, tá? Então, alguns exemplos, né, algumas características desse tempo atmosférico é o calor, o frio, a chuva, o vento, nuvens e também nuvens brancas, tá? Então, para que as pessoas possam saber como está o tempo atmosférico, eles fazem um tipo de previsão. Então, para isso, eles usam alguns equipamentos como termômetro, biruta, fluviômetro. Então, essa aqui é o tempo. Como está o tempo, né? Como está? Ele está chuvoso, ele está com pancadas de chuva, está ensolarado ou está nublado. Então, são um tipo de tempo de acordo com cada região. Agora, como vocês já viram, né? Eu falei um pouco sobre o tempo, agora sobre o clima. O clima é o seguinte. O clima, ele varia de um lugar para o outro, tá? Por exemplo, o clima da região norte não é igual ao clima da região nordeste, ou do centro-oeste, ou do sudeste, ou até do sul. Então, como o nordeste ele tem um clima muito quente, o sul ele tem um clima muito frio. E assim existe essa diversificação entre clima e entre tempo. Então, quais são os elementos que podemos encontrar no clima? A chuva, o vento, o calor, a umidade do ar. Então, isso é que diferencia o clima do tempo, tá? Bom, vamos iniciar, né, agora com a explicação sobre movimento de rotação e movimento de translação. Como você já sabe, o movimento de rotação é quando a Terra, ela gira em torno dela mesma. Ela faz esse movimento, tá? Ela gira em torno dela mesma. E o que é que acontece aí? Ela dá origem ao dia e à noite. Já o movimento de translação, ela gira em torno do Sol. Ela faz os dois movimentos.
E o que é que acontece durante esses dois movimentos? Esse percurso em que a Terra faz em torno do Sol, que é o movimento de translação, esse percurso ele dura 365 dias ou 366 dias. Já o movimento de translação é quando a Terra ela gira em torno do Sol, fazendo este movimento. E esse percurso ele dura 365 dias ou 366 dias se o ano for um ano bissexto. Então, dá origem ao ano e também às estações do ano, que é o que eu vou falar agora. Que as estações do ano é primavera, verão, outono e inverno. São as 4 estações do ano, que também a gente vai falar um pouquinho nessa revisão, tá? A primavera, ela começa em 22 de setembro. Então, a primavera, nesse período, ela é a mais agradável, né? Então, se diz que é a estação das flores. Já o verão, ela se inicia em 21 de dezembro. E aí, se diz que é a estação do calor. É onde as pessoas procuram mais ir à praia, clube, piscina, por causa do calor que faz durante o verão. A estação do outono começa a 20 de março. A estação do outono chamamos de estação dos frutos, porque durante esse período caem muitas folhas das árvores e é a ação dos ventos sobre a natureza, né? Então, venta muito, por ventar muito no outono, caem muitas folhas e também nascem muitos frutos nessa época. Ao inverno, ela se inicia no dia 21 de junho e ela é a estação do frio. Geralmente, entre o mês de junho, aqui no Nordeste, há frio, né? A gente sente um pouco de frio nesse período e também é bastante chuvoso. Na região sul, principalmente, é que acontece geada, chuva de granizo, há bastante frio, bem frio mesmo, muito mais frio do que aqui no Nordeste, aqui na região sul. E chamamos a estação da chuva, ou a estação do frio, de inverno, tá? Bom, eu vou mostrar para vocês agora o mapa do Brasil, vou falar um pouquinho sobre nosso Brasil, que também vai fazer parte da nossa a atividade avaliativa que eu vou enviar para vocês, tá bom? Bom, aqui temos o mapa do Brasil, tá? Então, temos aqui a região Nordeste, que é onde nós moramos, na região Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste e também a região do Norte. Quantos estados temos no nosso Brasil? Temos 26 estados e um Distrito Federal, tá? Então, no caso, são 27, contando com um Distrito Federal. Agora aqui, nessa região Nordeste é o lugar onde moramos. E como vocês podem observar, na região Nordeste encontramos 9 estados. São as regiões que fazem parte do Nordeste brasileiro, tá? Então, fiquem ligadinhos aí no vídeo, assistam. Qualquer coisa, qualquer dúvida, tô aqui para tirar dúvida de vocês. Quando vocês for fazer a provinha de vocês, que façam uma boa prova. E qualquer coisa, vocês falam comigo.